Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Espero que todos estejam felizes. Como o pastor já mencionou aqui, nós ainda estamos num clima de festa, comemorando os 16 anos dessa casa, dessa igreja, que foi bênção na vida de tantas famílias, de tantas pessoas, inclusive na minha, que me converti aqui ao Evangelho, que conheci Jesus aqui. E Jesus fez muitas coisas na minha família, na minha vida. E como eu vi Ele trabalhar e atuar na vida de tantos irmãos aqui, isso me deixa muito feliz. Fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui nessa noite de compartilhar da palavra do Senhor com você. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo de número 1 a 5. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 5. Esperar todos encontrarem. Filipenses 2, 1 a 5. Vamos ler, diz assim: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Amém? Vou repetir. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Podem-vos assentar, igreja? Como nós sabemos, estava aqui agora há pouco no projetor. Esse ano nós temos trabalhado ao longo de todo o ano o tema Santidade para Vencer. E nesse mês, o mês de aniversário da igreja, nós estamos trabalhando o tema Ser discípulo é fortalecer a unidade da igreja. E é dentro desse tema que eu quero discorrer conosco nessa noite através desse texto. Como falamos aqui e mais uma vez eu quero repetir, esse ano nós comemoramos os 16 anos desse ministério da Assembleia de Deus Sol da Justiça. Mas para que nós venhamos a comemorar vários e vários aniversários, eu espero que até após nós talvez não estarmos mais nessa terra, ou se Jesus voltar antes, para que isso aconteça é necessário que nós tenhamos unidade. E é dentro desse tema que nós vamos trabalhar. E essa unidade não é qualquer unidade. É uma unidade com amor, é uma unidade com humildade. E a única maneira de nós caminharmos em unidade como igreja, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Ele escreveu esse texto, essa carta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E através desse texto, o que ele está nos ensinando é que a única maneira, mais uma vez, de nós caminharmos em unidade é nós fazermos o que está escrito aqui no versículo de número 5 que nós lemos. Precisamos ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E é por isso que eu dei um tema para essa mensagem, a unidade, a importância da unidade cristã. Então, para nós entendermos como igreja, como caminhar em unidade, olhando para o exemplo de Jesus Cristo, temos o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, nós precisamos entender de uma forma mais ampla o contexto no qual Paulo escreveu essa carta e o propósito do qual ele escreveu essa carta para a igreja.
Primeiro ponto que nós precisamos compreender: Paulo, ele tinha uma forte relação e uma afeição muito grande por essa igreja dos Filipenses. Se nós voltássemos um pouco na nossa Bíblia e lêssemos o texto que está registrado lá no livro de Atos, no capítulo de número 16, nós vamos ver de uma forma muito clara que essa foi a primeira igreja que o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, a primeira igreja que ele fundou na Europa. Portanto, essa é a primeira igreja da Europa. Paulo, junto com Timóteo, se nós lermos lá no texto, tinha um propósito de ir para a Ásia, continuar seu ministério missionário, mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo os impediu de pregar e de ir aonde eles queriam. Então, a Bíblia também vai dizer que naquela noite, Paulo teve uma visão de onde ele deveria ir, e o Espírito ministrava ele através dessa visão como se fosse um homem clamando a ele pela sua ida na Macedônia, a região aonde está situada a região dessa igreja. E o que isso nos ensina, né? Essa primeira parte, né, de como essa igreja se iniciou, é que Deus é quem direciona os caminhos, os destinos e a expansão do reino, a expansão da igreja. É Deus quem conduz os lugares para onde a sua igreja vai. Não são os homens até têm propósitos no coração, como Paulo e Timóteo tinham, mas é Deus que diz para onde o reino vai caminhar. Outro ponto importante a respeito, né, dessa igreja: Filipos, a cidade que dá nome à igreja, era uma grande e importante colônia de Roma. Era uma cidade de extrema influência. Alguns comentaristas até dizem que ela é como se fosse uma pequena Roma. E Paulo chegou ali, então ele começou a orar, né? Nós não sabemos exatamente o que ele estava orando, mas eu tenho certeza que ele estava orando para que Deus abrisse portas ali, para que pessoas se convertessem. E lá no capítulo 16 do livro de Atos, nós vamos ver que a primeira pessoa a se converter ali em Filipos foi Lídia. E Lídia era uma empresária, provavelmente uma empresária bem sucedida. A Bíblia diz que ela era vendedora de púrpura. E justamente em uma das reuniões de oração de Paulo, a Bíblia vai dizer que o Senhor abriu o coração dela para que ela pudesse compreender a palavra de Deus, e ela creu em Jesus Cristo. Logo após ela ter crido em Jesus Cristo, a Bíblia também vai dizer que ela abriu a sua casa para que ali a igreja se iniciasse. Então, após essa mulher ter se convertido, a igreja inicia na sua casa. A Bíblia diz também lá no capítulo 16 de Atos, que ali Paulo e Silas, né, em um certo dia eles estavam também caminhando para a reunião de oração. No meio da rua viram uma mulher que tinha um espírito maligno, ou seja, um demônio, um espírito de adivinhação, de prever o futuro. Então Paulo e Silas vão lá, expulsam o demônio daquela mulher, libertam aquela mulher, e por isso eles são presos. Mas é interessante que quando eles estavam presos, o carcereiro ali daquela prisão, através do testemunho da vida de Paulo e Silas, também acredita, crê no Senhor Jesus Cristo, entrega a vida para o Senhor Jesus Cristo, juntamente com a sua casa, a Bíblia vai dizer, ou seja, toda a sua família. Olha que interessante, Deus salvou ali naquele lugar uma empresária, uma mulher bem de vida, libertou uma escrava da opressão de Satanás, da opressão de demônios, e salvou um guarda, um policial, talvez hoje, né, poderíamos dizer que era um policial, um funcionário público e toda a sua família. Pessoas de várias classes sociais, de várias situações financeiras,
e também de várias etnias, né? Porque Lídia e aquela escrava não eram romanas. E olha que interessante, salvou uma, né? Em uma reunião de oração, outra no meio da rua e o outro na prisão. Isso nos ensina que Deus é soberano, que Ele age de várias maneiras, Ele age em vários lugares e que Ele quer alcançar os mais variados tipos de pessoas. E que Ele faz isso através da sua igreja, né? Paulo, juntamente com Timóteo, com Silas, eles estavam ali representando a igreja em uma obra missionária. E esse é mais um dos motivos os quais nós precisamos ter unidade, mesmo dentro da diversidade. Aquela igreja se inicia com uma empresária, com um carcereiro e com uma escrava ex-endemoniada. Olha a diversidade de pessoas, mas é nessa diversidade que Deus promove a unidade da sua igreja, amém? Então ali inicia uma igreja e Paulo, alguns anos depois, já preso em Roma, ele escreve essa carta da prisão para essa igreja. E ele tinha um propósito, aliás, alguns propósitos em mente quando ele escreve essa carta. Primeira intenção do coração ali de Paulo, né, foi Epafrodito, que era um membro dessa igreja, que foi lá levar a Paulo uma oferta dessa igreja para sustentar o ministério de Paulo. E eu creio que não foi apenas uma oferta, mas ele foi ali também na prisão manifestar o amor daquela igreja ao apóstolo Paulo. Então, a primeira intenção de Paulo com essa carta é agradecer aos irmãos de Filipos pelo apoio ao seu ministério. Mas além disso, ele queria exortar aqueles irmãos, como nós lemos aqui, em relação à necessidade de unidade naquela igreja. Porque se nós formos observar, haviam conflitos, divergências dentro dessa igreja, nós vamos meditar nisso, e esses conflitos poderiam atrapalhar o andamento, o crescimento saudável daquela igreja. Paulo também tinha um propósito com essa carta de encorajar, né, como está aqui, exortar, o pastor até falou sobre isso agora há pouco, exortar aqueles irmãos a viverem como cidadãos de uma colônia celestial, como até o pastor que ministrou, o pastor Saulo aqui na quinta-feira, ele falou, né, ali de Daniel, de José, que embora estivessem um no Egito, o outro na Babilônia, eles não pertenciam àquelas nações. Assim como nós, né, que estamos nessa terra, que estamos em Goiânia, no Brasil, a nossa pátria é os céus, nós estamos aqui como peregrinos, como passageiros. Mas isso ainda era mais importante a Paulo dizer para essa igreja, porque Filipos pertencia a Roma, né, e eles tinham um grande orgulho em se dizerem cidadãos romanos. Como muitas vezes, né, eu percebo algumas pessoas que moram em algumas cidades, estou vendo o Fábio ali, né, tem orgulho de dizer, sou carioca, fala até mais, né, assim, para dizer que é carioca. Eu estou falando isso brincando, mas aqui, no caso desses irmãos, realmente, eles tinham um orgulho muito grande de se dizerem cidadãos romanos. E o que Paulo está dizendo é que, embora eles fossem romanos de direito, eles não deviam se apegar a isso, porque a pátria daqueles irmãos, assim como a nossa pátria, é os céus. E o Senhor daqueles irmãos, assim como o nosso Senhor, não era o imperador de Roma, mas era o Senhor Jesus Cristo, amém? Como que isso ficaria evidente na vida daqueles irmãos? E é o que Paulo está exortando aqui também, com um compromisso crescente daquela igreja, no serviço a Deus e no serviço a uns com os outros, em humildade, em amor, com unidade, amém? E aí, se nós voltarmos a alguns versículos aqui, ainda na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo de número 27, Paulo vai convocar essa igreja aqui a viver de um modo digno
dessa filiação que eles receberam, não a filiação romana, mas a filiação dos céus. Olha o que ele diz: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Na versão NVI diz: lutando juntos pela fé evangélica. E o que é viver de modo digno, né, desse evangelho que nos alcançou? É olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo também está exortando aqui no versículo de número 5, e viver como Ele, não com a nossa vida só pautada nas coisas terrenas, mas também olhando para a eternidade, para a nossa vida vindoura, reconhecendo que, embora nós vamos sim passar por essa terra, vamos ter dores aqui, vamos ter alegrias, mas que essa não é a nossa pátria definitiva. E também viver de modo digno desse evangelho é caminhar junto em unidade, como o apóstolo Paulo exorta aqui, em um só espírito, com uma só alma e com uma só mente, lutando juntos uns pelos outros, no propósito do avanço da fé, do avanço da igreja, edificando o corpo de Cristo. Amém? Outro ponto importante a respeito dessa igreja: como toda igreja, ela tinha seus pontos fortes, mas como toda igreja que é feita de pessoas, eu lembro que a Tainara, né, falou um pouco sobre isso na ministração dela nesse mês também, dentro desse tema, tinha problemas. E aí, olhando primeiro para os pontos fortes dessa igreja, nós já meditamos a respeito de alguns, né? Ela era uma igreja que contribuía de uma forma constante com o ministério do apóstolo Paulo, enviando recursos, enviando pessoas, enviando consolação a ele. Ou seja, ela era uma igreja comprometida com a obra missionária. E ela era uma igreja que, se nós lermos a carta, trazia alegria para o apóstolo Paulo. Primeiro, pela sua generosidade, mas também pelo seu amor, e principalmente porque essa igreja continuava avançando na proclamação do evangelho. Agora, quais problemas, né, que essa igreja aqui enfrentava? Apesar de ser uma igreja saudável, principalmente se nós comparássemos essa igreja com a igreja de Corintos, né, que Paulo tem que escrever várias exortações de vários problemas que existia naquela igreja, ou na igreja da Galácia, né, quando ele escreve a carta ali aos Gálatas, onde aquela igreja também tinha vários problemas. Essa era uma igreja saudável, mas que ainda assim tinha problemas, e esses problemas eles preocupavam o apóstolo Paulo. Olha que interessante, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para essa igreja, tanto ela tinha problema, que se nós lermos lá no versículo 1 do capítulo 1, ou seja, no primeiro versículo da carta, ele dirige a carta a toda a igreja, a todos os santos e também aos líderes. Olha o que diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Só isso aqui mostra a humildade de Paulo, né? Ele poderia ter se apresentado apóstolo de Jesus Cristo, não. Como ele queria ensinar, ele falou: servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, ou seja, pastores, presbíteros, todos os líderes daquela igreja, e diáconos que vivem em Filipos. Paulo escreve essa carta para toda a igreja. Isso é importante, né? Para todos nós que estamos aqui, inclusive os líderes, entenderem que isso que o Senhor está nos falando aqui nessa noite é para todos. E Paulo relata dois tipos de problemas que essa igreja enfrentava. Primeiro, problemas internos, e depois problemas externos. Internamente, ela tinha trabalho sem unidade, ou seja, haviam ações desordenadas. As pessoas lutavam pelo evangelho,
mas muitas vezes não de forma unida, não juntos, não com a mesma mente, não com o mesmo coração. Segundo, muitos buscavam seus próprios interesses, não estavam preocupados com o avanço do reino, com o crescimento dos irmãos ou com a edificação da igreja. Estavam preocupados se eles iam ganhar alguma coisa com isso. E terceiro, ainda dentro dos problemas internos, havia conflitos entre os irmãos daquela igreja. Fica muito claro, se nós formos lá no capítulo de número 4, nos versículos de número 2 e 3, que tinham duas irmãs ali que não se entendiam. Olha o que diz: peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Olha só, duas mulheres crentes que trabalharam junto com o apóstolo Paulo pela expansão do reino, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo está dizendo aqui, essas irmãs eram cristãs fiéis, que serviram ao lado dele, que estavam salvas com seus nomes escritos no livro da vida, eram nascidas de novo, mas mesmo trabalhando ali como líderes dentro da igreja, elas já não se suportavam mais, já não falavam mais uma com a outra, talvez já não se entendiam, evitavam uma a outra, não tinham um relacionamento saudável. E quantas vezes nós vemos isso dentro das nossas igrejas? Talvez nós, eu quero que você faça uma reflexão, muitas vezes nos comportamos dessa maneira. Não suportamos os nossos irmãos em amor, não concordamos uns com os outros, não perdoamos uns aos outros, não temos a humildade de pedir perdão, não nos submetemos aos nossos líderes, aos nossos pastores. E por que Paulo estava preocupado com isso? Primeiro, esse tipo de comportamento enfraquece a igreja. Nós vamos ver que essa igreja também tinha alguns tipos de problemas, de ataques externos. Agora, uma igreja que tem problemas internos, vai resistir aos ataques externos? Não vai. Então isso enfraquece a igreja. E segundo, isso emite um mau testemunho. E para resolver esse tipo de problema, nós temos que ter a humildade de pedir perdão quando for necessário, pedir desculpa quando for necessário. Nós temos de ter a humildade de abrir mão do nosso orgulho e ir lá e se reconciliar. O apóstolo Paulo ainda diz mais uma coisa aqui que é interessante no versículo de número 3. Muitas vezes nós não vamos conseguir fazer isso sozinho. Nós vamos precisar de uma ajuda externa. E se você não estiver conseguindo se reconciliar com alguém sozinho, peça ajuda. Ele fala aqui, peço também a você, fiel companheiro de jugo, que ajude essas mulheres. Muitas vezes também, infelizmente, nós estamos cegos, para os nossos erros, e vai precisar de vir alguém de fora nos apontar, nos exortar. E se isso acontecer, seja grato e humilde e reconheça. Não se feche. Porque eu estou falando por mim, meus irmãos, tudo que eu estou ministrando aqui, de alguma forma eu já vivi, não só dentro da igreja, mas de outras formas. Muitas vezes alguém vem e te faz uma correção, e você não tem a humildade de reconhecer que você está errado. O que você faz? Você se fecha, você se retrai, e não aceita aquela exortação. E muitas vezes Deus está usando essa pessoa para te reconciliar, para resolver um problema, como o apóstolo Paulo aqui está exortando nesse caso, amém? Agora, quais os problemas externos que essa igreja enfrentava, Se nós voltarmos a alguns versículos no capítulo de número 1, ou se nós formos à frente, nós vamos entender esses problemas. Eu não vou ler para a gente fluir aqui, mas os problemas que essa igreja enfrentava são os mesmos problemas que outras igrejas que o apóstolo Paulo escreveu enfrentaram, ou que as igrejas no dia de hoje enfrentam ainda.
Primeiro, eles estavam enfrentando o ataque dos falsos profetas com suas falsas doutrinas, e profetas que estavam interessados apenas no seu próprio ganho, no seu próprio progresso, e não no progresso do reino ou da igreja. Segundo, eles também estavam enfrentando o problema do mundanismo, ou seja, dos pensamentos do mundo que muitas vezes vêm e se infiltram na igreja, de ideologias que não são cristãs, que não são bíblicas, e que vêm e se infiltram na mente da igreja, na mente dos irmãos. E Paulo, se nós voltarmos a alguns versículos, ou se nós lermos como lemos ali no versículo de número 17, exorta a esses irmãos a lutarem juntos pela fé no Evangelho, ou pela fé evangélica, combatendo tanto os problemas internos quanto os problemas externos. E por isso, da necessidade da unidade. E olha que interessante, como nós já falamos, essa era uma igreja saudável, mas que ainda assim enfrentava esses tipos de problemas. Assim como eu acredito que a nossa igreja é uma igreja saudável, mas isso não quer dizer que nós não enfrentamos de tempos em tempos esses tipos de problemas. E é por isso que nós não devemos ficar satisfeitos com as glórias, com as realizações do passado, mas nós devemos continuar avançando como igreja em unidade, humildade e amor, como o apóstolo Paulo está exortando aqui. Amém? Mas para isso vai ser necessário, mais uma vez, ter unidade. E aí, entrando nesse texto que nós lemos no início de Filipenses, do 1 ao 5, Paulo vai nos dar aqui várias orientações de como viver em unidade como igreja. Mas vão ter 3 princípios essenciais que ele vai trabalhar nesse texto, e nós vamos refletir nesses princípios de uma forma mais aprofundada. Primeiro princípio: para nós caminharmos como igreja em unidade, é necessário nós vivermos em comunhão. Segundo princípio: para nós caminharmos como igreja em unidade, viver com humildade. E terceiro e principal princípio: seguir o exemplo de Jesus Cristo. Amém? Nos versículos de número 1 e 2, Paulo vai nos ensinar a como viver em comunhão. Olha o que ele diz novamente no versículo de número 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto, em outras traduções vai dizer entranhados afetos, ou seja, no mais íntimo do nosso ser, e sentimentos de compaixão. Esse versículo aqui, ele está justamente nos ensinando e nos apresentando os vários benefícios de nós vivermos em comunhão. Quais que são esses benefícios? Primeiro, conforto em Cristo. Se nós formos nessa primeira parte do versículo, onde ele fala a palavra exortação, essa palavra no original ela quer dizer encorajar, estimular, suplicar. E dentro desse contexto aqui de Filipenses 2:1, ela também quer dizer consolar, ou seja, confortar em tempos de decepções. Nós, como cristãos que fomos salvos por Cristo Jesus, é muito claro que nós também passamos e vamos passar por lutas e por dificuldades. Mas o nosso conforto é que mesmo diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, Jesus, ele nos consola como igreja e como indivíduos. Vão existir na nossa caminhada, na nossa jornada, coisas que vão nos trazer tristeza, que vão nos trazer decepções. Mas nós temos o conforto em Cristo, amém? E é interessante que muitas vezes nós recebemos esse conforto de Cristo na comunhão com os irmãos. Aqui, quando nós estamos no culto, muitas vezes chegamos tristes, abalados,
e recebemos esse conforto e saímos daqui de uma forma diferente. Às vezes através da oração de um irmão, às vezes através de uma conversa com o irmão, às vezes através de um telefonema ou até mesmo de uma mensagem que um irmão te envia, você recebe esse conforto de Cristo. Segundo benefício dessa comunhão, consolação em amor. Esse consolo é o mesmo que dar um alívio para alguém que está passando um momento difícil. E nós, como corpo de Cristo, temos da parte de Jesus e dos irmãos o consolo quando nós estamos vivendo essas situações difíceis. E é por isso que nós precisamos da comunhão, porque como membros de um corpo, nós precisamos um dos outros. É impossível nós sermos igreja sem termos comunhão um com os outros. Terceiro, comunhão no Espírito. Todos nós que cremos em Jesus Cristo, que confessamos ao Senhor Jesus como nosso único, suficiente Salvador, temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e nós já sabemos disso. Mas é através dele que Cristo promove a comunhão um com os outros na igreja. A comunhão na igreja é gerada pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Peguei na exposição de um teólogo. Não podemos produzir unidade na igreja, mas apenas mantê-la. A unidade espiritual da igreja é produzida por Deus por meio do seu Espírito. A unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus. Amém? E ele continua: o Espírito Santo é o principal unificador da igreja. Somente ele pode dar ordem ao caos e preservar a harmonia no corpo de Cristo. Ao não ser que o Espírito Santo reine, haverá confusão na igreja. Amém? Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito e nos deixar ser conduzidos pelo Espírito. Quarto benefício da comunhão, afeição. Essa afeição é um profundo sentimento de compaixão, Por exemplo, ali na parábola que Jesus relata aos seus discípulos do filho pródigo, aquele pai que teve uma profunda compaixão, tanto do filho mais novo quanto do mais velho, ou daquele homem samaritano pelo aquele homem que está ferido no caminho, que ele vai lá, tem afeição, compaixão daquele homem e socorre aquele homem. E a igreja demonstra como Cristo nos ensinou através dessa parábola ou dessas parábolas, esse sentimento de afeição, de compaixão pelo próximo. Amém? Outro ponto importante, agora no versículo de número 2. Para nós vivermos em comunhão, é necessário que haja harmonia, paz entre os irmãos na igreja. Olha o que Paulo diz no versículo de número 2. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Olha que interessante, Paulo está dizendo aqui que ele tinha alegria, ainda que ele estivesse preso, porque a alegria dele não estava na sua condição, mas no avanço do reino da igreja, porque ele via essa igreja avançando. Mas ele pede a esses irmãos, então completem a minha alegria. Ele queria que essa alegria dele fosse completa. Como que a alegria de Paulo ia ser completa? Com uma igreja unida. Era isso que alegrava o apóstolo Paulo. Era por isso que ele estava tão preocupado com o espírito de facção que estava rondando aquela igreja, aqueles irmãos, porque esse espírito e essa atitude dos irmãos tirava a alegria de Paulo. E eu creio que isso também acontece hoje com muitos líderes, com muitos pastores, que muitas vezes têm a sua alegria roubada por esse espírito que ronda a igreja. Quando irmãos
não se entendem, quando irmãos não caminham em unidade, quando irmãos ficam brigando por coisas fúteis. Eu creio que isso entristece o coração dos líderes atuais da mesma maneira que entristeceu aqui o apóstolo Paulo. Eu queria que você fizesse uma reflexão, se você já pensou dessa maneira, que determinadas atitudes que nós tomamos em relação à igreja, ao corpo de Cristo, entristece a nossa liderança, talvez muitas vezes a ponto de determinados líderes pensarem em desistir do ministério. É importante a gente fazer essa reflexão, amém? Paulo queria ver essa igreja unida, e é por isso que ele está exortando aqui, que esse povo vivesse com harmonia e com paz. Mas como que esse povo, como que o povo de Deus, como que nós vamos viver como igreja em harmonia e em paz? O apóstolo Paulo também ensina aqui no versículo de número 2, e ele diz: tendo o mesmo modo de pensar. E aqui é interessante a gente refletir que esse ter o mesmo modo de pensar não anula as nossas individualidades, como nós vimos, né, lá no início da ministração, falando a respeito daqueles primeiros irmãos que foram convertidos ali naquela igreja. Não significa que ter o mesmo modo de pensar vai fazer com que todos nós sejamos iguais em tudo. Porque se nós formos também uma das cartas do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele vai dizer que nós temos diversos dons, diversas maneiras de sermos usados por Deus, diversas habilidades de sermos usados dentro do corpo. Ou lá em Efésios 4, ele vai dizer que nós temos diversos cargos ministeriais dentro da igreja também. Mas que, embora sejamos diferentes, cada um nos seus dons, nas suas habilidades, nas suas capacidades, nos seus chamados ministeriais, nós devemos usar todos esses dons, todos esses encargos, todas essas capacidades para a glória de Deus, e dentro desse espírito cooperativo e harmônico, sempre em busca do mesmo propósito, sempre em busca do mesmo objetivo. Se nós formos refletir, né, nós aqui, Sol da Justiça, eu vejo o pastor falando isso várias vezes, a gente já conversou sobre isso. Enquanto igreja, nós temos como primeiro objetivo ganhar mais irmãos para Cristo, avançar como igreja. Segundo, ser instrumento de Deus para restaurar a vida de irmãos e para restaurar famílias. E terceiro e não menos importante, ensinar com zelo a palavra de Deus. Esse é o propósito para todos nós aqui enquanto igreja. Mas para nós atingirmos esse propósito, nós precisamos estar todos nós unidos, como Paulo está dizendo aqui, de alma e de mente dentro desse propósito. Cada um dentro dos seus dons, mas unido de alma e de mente. Para o culto acontecer, né, alguém teve que convidar os irmãos. A Alessandra, que está lá no ministério, nas redes sociais, teve que divulgar. Outro irmão organizou. O Alessandro, né, como coordenador geral, está organizando todas as coisas para que o culto aconteça. Outros irmãos, como eu estou vendo o irmão Arley ali, chegaram bem mais cedo que eu vi ele chegando, para abrir a igreja, para preparar a igreja. Outro irmão está lá na porta recebendo. Outro irmão está lá nos carros cuidando. Outro irmão está lá na cozinha para abençoar a igreja de alguma maneira. Os outros irmãos e irmãs estão lá cuidando das crianças, né? O Alessandro e o Jorge estão ali no projetor. Ou seja, Deus usa o seu corpo das mais diversas maneiras. Para que eu estivesse aqui, né, na condição de ministrar a palavra, foi necessário que fosse investido um longo período sobre a minha vida de ensino. Ensino dos pastores, ensino de tantos outros irmãos que me ensinaram a entender de forma profunda a palavra de Deus. Outros irmãos tiveram que orar por mim, né? Estou vendo o Fábio ali, foi uma das primeiras pessoas que falou de Jesus Cristo para mim lá no passado. Ele que tem, né, um dom evangelístico. Não só hoje, não foi só eu subir aqui hoje e pregar, não. Eu tive que me esforçar, ler, meditar, pesquisar a respeito desse texto. Eu tive que no passado
fazer curso de teologia, irmãos tiveram que dedicar seu tempo ministrando cursos, outros irmãos tiveram que dedicar seu tempo escrevendo livros. Está vendo as mais diversas possibilidades dos dons que Deus nos concede enquanto igreja? Mas tudo tem que ser para um único propósito, todo mundo trabalhando com a mesma mentalidade, mesmo que em funções diferentes. Outros, o apóstolo Paulo até diz que ao dom de contribuir, tiveram que contribuir, sustentar a igreja. Lógico, todos nós somos chamados a dizimar, mas alguns deu um dom a mais de prosperar e de ter um coração grato para contribuir. Amém? Vamos para o segundo princípio, que está no versículo de número 3 e 4. Viver em humildade. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo de número 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Meus irmãos, a humildade é a virtude que promove a unidade na igreja. Eu vou repetir. A humildade é a virtude que promove a unidade na igreja. A humildade é o remédio para curar esses males que atacam os problemas, muitas vezes internos da igreja, de irmãos que divergem uns com os outros, de irmãos que querem buscar serem superiores, muitas vezes, do que os outros. É interessante que, se nós formos meditar na Bíblia, a humildade ela é um imperativo, ou seja, ela é uma ordem de Deus para os cristãos. Olha o que diz Provérbios 3:34. Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Lá em Tiago 4:6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade ela precisa ser uma marca de nós como cristãos, porque o nosso Senhor e Mestre, como está escrito na palavra, também foi manso e humilde de coração. Como que nós não vamos ser, se o Senhor Jesus Cristo foi? E o que é a humildade sob a ótica cristã? A humildade na ótica cristã, ela provém do conhecimento de Deus e de um correto conhecimento de si mesmo. Ou seja, quanto mais nós conhecemos a Deus e quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós vemos a magnitude de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, e quanto mais nós vemos o quanto nós somos pequenos, frágeis, falhos, mais humildes nós ficamos. Eu me lembro o dia que nós estávamos meditando aqui no seminário da verdadeira riqueza, eu percebo na vida de alguns irmãos que quanto mais eles crescem no conhecimento de Deus, ou seja, no conhecimento da palavra, quanto mais eles crescem espiritualmente, mais humildes eles ficam. Eu olho para o nosso pastor, é um exemplo para nós, quão humilde ele é, mas eu pude ver isso de uma forma clara, por exemplo, no presbítero Adaildo, conheço ele antes da igreja, antes de eu me converter, antes dele retornar para Cristo, porque ele estava afastado dos caminhos do Senhor quando eu conheci ele. Quanto ele tem se tornado a cada dia mais humilde, porque ele conhece mais a Deus e conhece mais a si mesmo. Amém? Agora, dentro desse versículo, é interessante nós percebermos que Paulo ele faz, primeiro, exortações a respeito daquilo que nós não devemos fazer. E depois ele vai nos dar exortações a respeito daquilo que nós devemos fazer para caminharmos em humildade. Primeira coisa, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Ou seja, ele está dando duas instruções. Não ter ambição egoísta, ou seja, estar aqui na igreja, servindo, fazendo qualquer coisa que seja, ou mesmo que você esteja aqui congregando, buscando apenas o seu ganho promocional pessoal, a sua autopromoção, o seu sucesso pessoal, querendo ganhar apenas algo para si.
E segundo, não ter vaidade. No sentido bíblico, a palavra vaidade é como se fosse uma ilusão ou uma presunção. É aquela pessoa que ela tem uma ideia de si mesma acima do normal, acima do que é aceitável. Isso é a vaidade. Aqui nesse texto, Paulo está usando essa palavra para descrever alguém que não era só vaidoso, mas era vaidoso ao ponto de ser arrogante, e alguém que vivia buscando pelos aplausos dos homens, pelos elogios, pela admiração dos outros, né? Como alguém que serve a Deus, mas que no final ele tem que ser aplaudido, ele tem que ser elogiado, senão ele fica emburrado, senão ele fica com raivinha. É isso que ele está nos dizendo aqui. E aí depois ele vai dizer a respeito daquilo que nós devemos fazer no serviço ao Senhor. E ele continua: mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Ou seja, primeiro, como nós já dizemos, fazer tudo com humildade. Servir o Senhor sem orgulho, sabendo que nada que nós fazemos é por mérito nosso ou por capacidade própria nossa. Nós só fazemos é porque o Senhor nos capacita. E segundo, considerando os outros superiores a si mesmo. Nesse contexto aqui quer dizer que é como você considerar o outro muitas vezes mais importante do que você próprio. É reconhecer e ter a humildade de saber que o mundo não gira ao nosso redor, que não é tudo sobre nós. Amém? Ainda dentro desse propósito da humildade, Paulo continua no versículo de número 4 e ele nos diz: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Isso aqui é uma coisa difícil, né, para nós no mundo contemporâneo, porque nesse mundo que nós vivemos é natural, né, não no contexto da igreja, mas no mundo é natural as pessoas pensarem somente nos seus próprios interesses. Mas Paulo está dizendo aqui que na igreja não, é necessário nós também pensarmos no outro. Não quer dizer que eu não me preocupo comigo, porque ele deixa bem claro aqui, não tendo em vista somente os seus próprios interesses. Ou seja, eu também posso olhar para os meus interesses, mas também preciso olhar para o outro, para a necessidade do outro, para a dificuldade do outro, para a aflição dos meus irmãos. Eu preciso ter compaixão dos meus irmãos, e muitas vezes eu vou precisar abrir mão de coisas que me são lícitas, como o meu conforto, por exemplo, para ser canal de bênção na vida do outro. É entender que a nossa vida e o nosso serviço como cristãos não deve ser egoísta. Os irmãos que, servem de alguma maneira sabem quantas vezes você vai ter que abrir mão de algo, do seu tempo, às vezes do tempo de descanso, aqueles que ministram aqui cursos, os que ministram a palavra, e trabalham a semana inteira, e às vezes ali no seu tempo de descanso e de lazer, você vai ter que deixar de ser egoísta, vai ter que abrir mão do seu tempo, do seu descanso, para servir ao Senhor. Amém? Mas tudo isso que nós falamos até agora, só vai ser possível nós vivermos dessa forma, em comunhão, com humildade e em unidade, se nós olharmos para Jesus Cristo como o nosso supremo exemplo. Se nós olharmos para nós mesmos, se nós olharmos para o lado, muitas vezes nós vamos ter dificuldade de viver dessa maneira. Mas se, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui no terceiro e principal princípio desse texto, nós seguirmos o exemplo de Cristo, nós vamos viver dessa maneira. Olha o que ele diz lá no versículo de número 5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus.
Paulo aqui mais uma vez, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, exorta a igreja a olhar para Jesus Cristo, a olhar para o exemplo de Jesus Cristo, o maior exemplo de humildade que nós podemos ter, e ter o mesmo modo de pensar de Cristo. E aí Paulo, se nós seguirmos nos próximos versículos, e eu quero ler e caminhar aqui para a conclusão, ele vai nos ensinar o que é ter esse mesmo modo de pensar de Cristo. Paulo aqui dos versículos de 6 a 8, vai nos ensinar de uma maneira profunda a respeito do que foi a humilhação de Cristo. E depois dos versículos de 9 a 11, ele vai nos ensinar a respeito do que foi a exaltação de Cristo. Alguns estudiosos vão dizer que esses versículos, dos 5 que nós lemos até o 11, são o principal texto cristológico das Escrituras, ou seja, o principal texto a respeito da doutrina de Cristo. E eu peguei um comentário aqui do pastor Hernandes Dias Lopes a respeito desse texto. Ele diz assim: o texto que registra a encarnação, o esvaziamento, a humilhação, a obediência, a morte e a exaltação de Cristo não é uma peça doutrinária escrita por um teólogo de gabinete que está traçando reluzentes verdades doutrinárias contra o nevoeiro denso das heresias, mas foi escrito por um homem que, com humildade e amor, lutava pela verdadeira concórdia, ou seja, unidade de seus irmãos. Essas frases, com todo o seu teor dogmático, são parte dessa luta. Está falando aqui que o apóstolo Paulo não era um teólogo que ficava lá só estudando teologia, não. Ele lutava na igreja, ele escrevia teologia para ser vivida na vida prática. E aí ele continua: a leitura correta desse magno texto cristológico não é apenas aquela que trata da humilhação e exaltação do Filho de Deus, mas que abala nosso coração egoísta e vaidoso por meio da trajetória seguida por Jesus. Amém? Paulo está aqui corrigindo os problemas internos da igreja de Filipos, mas também está lhes oferecendo a base doutrinária para isso. E a base doutrinária para isso, para eles viverem em unidade, combater os problemas internos, era seguir o exemplo de Jesus Cristo. E aí Paulo, ele vai continuar a partir do versículo de número 6, e vai nos mostrar o que foi esse exemplo de Jesus Cristo. Ele vai falar primeiro da humilhação de Cristo, e ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não o considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, Jesus Cristo é e sempre foi Deus, desde a eternidade. Jesus, antes dele encarnar, ele era co-igual com Deus, co-eterno, tinha todos os atributos de Deus. E quando ele encarna como homem, ele não deixa de ser Deus. Isso é algo importante aqui doutrinariamente que nós precisamos entender. Jesus nunca deixou de ser Deus, ele nunca abriu mão dos atributos de Deus, mas voluntariamente ele abriu mão da sua glória, de todos os seus direitos como filho de Deus. E aí ele continua no versículo de número 7: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Jesus, ele não pensou em si mesmo, é por isso que Paulo está falando dele para a igreja, mas ele pensou nos outros. Do que Cristo se esvaziou? Como nós já vimos, não foi de ser Deus, mas ele se esvaziou dos direitos
de filho de Deus, do ambiente de glória que ele vivia, na majestade junto com Deus. Ele deixou o céu, ele deixou a glória, ele deixou seu trono, ele se fez carne, se fez homem, se encarnou. E é interessante nós percebermos também no texto que ninguém esvaziou a Cristo. Ele, como um servo, se esvazia. E ele esvazia, 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 a ponto de nascer de uma forma humilde, como um bebê. Esse é o esvaziamento de Cristo, se tornar homem. Terceiro ponto importante a respeito da humilhação de Cristo. Ele serviu. Jesus, ele não pensou nos outros apenas de uma forma abstrata, né? Vou pensar e vou orar por aquele irmão. Não. O que está escrito sobre tudo que Jesus fez nessa terra não foi algo abstrato, mas foi concreto. Ele assumiu uma forma de servo, como diz o versículo 7, e serviu. Ele serviu a pecadores, ele serviu às meretrizes, ele serviu aos cobradores de impostos, ele serviu aos empresários, aos doentes, aos famintos, aos pobres, aos tristes, aos que estavam em luto. Ele serviu a todos. Amém? E ele fez isso, como também está no versículo de número 7, em semelhança de homens. Ele viveu como um homem. Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, ele continuou sendo 100% Deus, mas ele também se tornou 100% homem como eu e você. Ele sofreu tudo que nós sofremos, ele sofreu a tristeza que nós sofremos, ele sofreu a fome que nós sofremos, ele sofreu a angústia que nós temos, ele sofreu a dor que nós sofremos, o sono, a alegria, ele sorriu, ele chorou, comeu do nosso pão, bebeu da nossa água, foi humilhado, desprezado, traído, difamado, como muitas vezes todos nós somos. Ele foi cuspido, apanhou, mesmo sendo rico, se fez pobre, a ponto de ter que pegar um barco emprestado para pregar, de depender da ajuda daqueles que mantinham seu ministério, de pedir um jumentinho emprestado para entrar em Jerusalém e de ser enterrado também em um túmulo emprestado. Ele fez tudo isso em submissão à vontade do Pai e por amor a você e a mim, por amor a nós, para que ele pudesse, como homem, cumprir a lei na sua carne, mas sem pecado, para que por meio da sua morte na cruz nós pudéssemos ser salvos. E aí vem o quinto, e último ponto a respeito do sacrifício de Cristo, versículo 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E nós sabemos que essa morte de cruz era o pior tipo de morte que um homem poderia sofrer. E Jesus Cristo, por amor a nós, ele se submeteu a esse tipo de morte dolorida, ultrajante e um tipo de morte maldita, porque estava escrito na palavra que ele teria que sofrer dessa maneira para que nós pudéssemos ser salvos. Amém? E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui a essa igreja. Se essa igreja quisesse resolver os seus problemas internos, resistir aos ataques externos e viver em unidade para prosperar, elas precisavam ter, como ele diz no versículo 5, o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. E a pergunta que eu quero deixar aqui: será que nós temos tido esse modo de pensar? Será que em alguns momentos você não tem achado que é difícil servir a Deus? Que você tem que abrir mão de muita coisa? Será que talvez você não pense que é difícil abrir mão de parte do seu tempo? Que é difícil abrir mão de parte do seu dinheiro? Talvez você pense que é difícil muitas vezes abrir mão daquilo que a sua carne ou a sua natureza humana gosta, seja bebida, músicas,
ambientes, imagens que a Bíblia diz que nós não deveríamos alimentar no nosso coração? Será que muitas vezes você não acha que é difícil, que você tem que abrir mão de muita coisa? Tem que jejuar, tem que orar, tem que ler a Bíblia. Talvez você ache que é difícil vir a todos os cultos, são muitos cursos, são muitas coisas. Então Deus está dizendo para nós hoje como igreja: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Se você acha que é difícil abrir mão de algumas coisas, como nós refletimos aqui, imagine do que Cristo teve que abrir mão por sua causa, algo que você nunca poderia suportar. O exemplo dele nos ensina muito, e nós devemos e podemos imitar tudo o que Cristo fez, mas nós nunca vamos poder pagar o preço do nosso pecado. Só Ele poderia fazer isso. E muitos de nós também nunca poderíamos suportar o que Cristo passou. Então, talvez antes de nós acharmos que é difícil, que nós temos que abrir mão de muitas coisas para servir a Deus, nós precisamos olhar para o exemplo de Cristo. Um último ponto, talvez você também pense a respeito dos irmãos, já que nós estamos falando em viver em unidade. Talvez você fale: mas é muito difícil lidar com esse irmão, é muito difícil suportar aquele outro irmão, é muito difícil suportar aquela irmã. Eu não consigo perdoar isso não, isso que esse irmão fez comigo eu não consigo perdoar, eu não concordo com o pensamento daquele irmão, eu não vou me submeter a esse líder. Deus está nos dizendo novamente: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que se submeteu em tudo à vontade e o plano do Pai. Por mais que fosse dolorido, por mais que fosse sofrido, Ele se submeteu. Olhe para o que Ele fez para você. Isso aqui também nos ensina algo. É lógico que Paulo está falando no contexto da igreja, da vida de igreja, mas também nos ensina. Talvez você ache difícil perdoar outra pessoa fora aqui da igreja, seja no seu trabalho, talvez seja sua esposa, talvez seja seu marido, talvez seja seu pai, talvez seja seu filho, talvez seja alguém que te humilhou. Tende em vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Perdoe e caminhe em unidade. Amém? Vamos colocar de pé, igreja. Nós precisamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade. E muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de direitos que nos são lícitos, como o nosso tempo ou recursos, em benefício do outro. Amém? Último ponto para nós fecharmos. Se nós continuarmos aqui do versículo 9 a 11, nós vamos ver que após toda a humilhação de Cristo, Deus o exalta. Olha o que diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Um princípio aqui: você se humilha, Cristo se humilhou e Deus te exalta. Foi Deus quem exaltou a Cristo, não foi Ele que se auto-exaltou, foi Deus quem exaltou a Cristo. E a última parte do versículo de número 11: para a glória de Deus Pai. Tudo o que Cristo fez foi com o propósito de dar glória a Deus. Então tudo o que nós fizermos como igreja, na nossa vida aqui dentro, ou na nossa vida lá fora, que nós continuamos sendo cristão lá fora, como o pastor Paulo pregou aqui na quinta-feira, nós não saímos e temos duas vidas, nós temos uma única vida. Deixa de ter essa mentalidade dividida, dualista.
que tudo que você fizer seja para a glória de Deus Pai. Amém? 3 aplicações para nós concluirmos. Para nós andarmos em unidade. Primeiro, se esforce para viver em comunhão. Frequente a igreja, sirva ao Senhor, faça parte desse corpo. Quando houverem conflitos na comunhão da igreja, vá atrás de se reconciliar, não seja orgulhoso. Segunda aplicação, tenha humildade, sirva ao Senhor com humildade, sem buscar benefício próprio, sem buscar palmas, elogios, glória própria, mas faça tudo para a glória de Deus. E terceiro, siga o exemplo de Cristo, ame a igreja de Jesus como Ele amou. Abra mão das suas vontades, dos seus prazeres, de parte do seu tempo para servir. Se dedique, se comprometa com a igreja de Jesus. Amém?